Gesiel leu aqui, e ele disse: Pedro, e você, né, é Cefas, né, que é Pedro Pedra, né, ele era pedra. Esse, como Jesus passa a chamar então Simão de Pedro. Ele, então, depois que ele sai aí de Jerusalém, a Bíblia diz que no dia seguinte Jesus decidiu partir para Galileia. Fala comigo, Galileia. Galileia. Isso, partiu para Galileia. Galileia é um lugar onde está o mar, né, o mar da Galileia, que é o lago da Galileia, e em volta da Galileia existem muitas cidades, né? Existe ali as Decápolis, existe ali Caná da Galileia, está ali Nazaré, está ali Cafarnaum, Betseda, tem uma porção de cidades em volta do mar do lago da Galileia. Então, Jesus desceu até a Galileia, e quando encontrou Filipe, disse a Filipe: siga-me. Filipe encontrou então, Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida, que é uma cidade que está um pouquinho mais perto de Cafarnaum, onde o Rio Jordão desemboca ali, ou larga, dentro do mar da Galileia. Filipe então encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também. Perguntou Natanael, tem os profetas também. Perguntou Natanael: você encontrou realmente essa pessoa? Tá, um texto, faltou uma parte ali, e ele disse: não, eu encontrei ele, e ele é Jesus, filho de José. Jesus de Nazaré, filho de José. Então Natanael pergunta: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse então Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse então Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Em uma das traduções você diz: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Aí está um verdadeiro israelita, um homem sincero, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael então a Jesus: de onde você me conhece? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe ir lá e te chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores que essa. E então acrescentou: digo a verdade, vocês verão o céu aberto e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vamos orar a Deus nesse momento? Pai, nós damos graças a Deus querido pela Tua palavra agora lida aos nossos corações. E Espírito de Deus, nós te pedimos, Deus querido, que o Senhor possa, Pai, ter livre acesso em nossas mentes, em nossas vidas nessa noite. Deus, nós queremos nos esquecer daquilo que ficou para trás, que ficou lá fora. E agora, Deus, nós queremos escutar, Deus querido, aquilo que o Senhor tem para nos dizer nessa noite. Pai, que nós possamos realmente, Pai querido, escutar com ouvidos atentos, para podermos, ó Deus querido, praticar aquilo que o Senhor quer que nós pratiquemos a partir dessa noite. Seja honrado, Deus querido, nessa noite o Teu nome, Pai querido, só o Teu nome, porque só Jesus é digno de toda honra e de toda glória, em nome de Jesus. Amém. Na semana passada nós estudamos sobre aquele enfermo ali, no tanque de Betesda. E hoje nós voltamos um pouquinho mais atrás, no mesmo livro de João, para estudar um pouquinho sobre a vida de Natanael. Natanael era um dos 12 apóstolos do Senhor, e provavelmente aquele que nós conhecemos como Bartolomeu, como eu disse para vocês no começo dessa mensagem, Ele era filho de Ptolomai ou de Ptolomeu, o nome do pai dele. E ele aparece ao lado de Filipe em Mateus, no capítulo 10, versículo 3. Ele aparece em Marcos, capítulo 3, versículo 18. E em Lucas, no capítulo 6, versículo 14. A razão dele ter aí, o nome Bartolomeu, é porque esse é um nome, que nós chamamos de patrinímico. Ou seja, que é um nome voltado para o nome do pai. Ele pega então e herda o nome do pai. Natanael, na verdade, significa dom de Deus ou presente de Deus, Então estou olhando para você aí, Fábio, que está querendo ter mais uma criança, Não sei quem mais está procurando criança, Márcia aí, E Marta, não sei quem está procurando Gesiel e Marta, não sei. Natanael é um bom nome para criança. Porque quer dizer, dom de Deus, presente de Deus, Então,
inglês, né? Natanael, dom de Deus, presente de Deus. Natanael é um dos primeiros discípulos do Senhor. E ele veio a Jesus por causa da insistência de Filipe. O texto diz que antes mesmo de Jesus ter feito nenhum milagre, porque ele não tinha feito ainda nenhum milagre, Filipe, ele estava sentado, ou ele estava parado, né? E a palavra de Deus diz que Jesus passou, olhou para Filipe e disse: siga-me. E Filipe imediatamente começou a seguir Jesus. Irmãos, eu quero falar uma coisa para você nessa noite. A voz do Senhor Jesus é inconfundível, inconfundível. Quando você ouve a voz do Senhor Jesus, você tem que fazer alguma coisa, principalmente se ele diz para você: siga-me. E Filipe ali naquela hora, ele escutou, entendeu a voz do Senhor e disse: vou seguir sim. E o povo judeu esperava por um Messias, por alguém que fosse tirá-los da situação que eles estavam. E Filipe então agora ele fica tão feliz, tão extasiado, tão contente, tão feliz de ter encontrado o Senhor Jesus Cristo, que ele sai para encontrar um amigo. E é por isso que o pastor pergunta, né? Como que nós, que temos o Senhor Jesus no nosso coração, e somos tão felizes com a presença do Senhor, não falamos de Jesus para os nossos amigos? Filipe, quando ele viu que ele estava na frente do Senhor Jesus, ele saiu correndo, Marisa, e foi lá e chamou o amigo dele, Natanael. E ele disse: Natanael, vem aqui, porque chegou aqui o Messias que nós estávamos esperando. E ele disse: o nome dele é Jesus, e ele é de Nazaré, e ele é filho de José. Era um costume comum dizer, né, que a pessoa era filho de uma outra pessoa. E ele vai então e diz isso para Natanael. Mas Natanael, ele olha para Filipe assim, e ele olha para o Filipe com muita atenção e diz: olha aqui, vem cá, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. E existem algumas razões, né, para ele levantar essa questão. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré. E quando Filipe está dizendo para ele: olha, aqui está aquele que é o Messias que nós esperamos. Filipe estava comentando para ele o livro de Deuteronômio, quando Moisés diz no capítulo 18, versículo 15, que dentre de vós, Moisés escreve, não só ele, mas como todos os outros profetas, vai levantar um que será o Messias, o profeta enviado de Deus. E Filipe agora olha para Natanael e diz: olha, eu encontrei aquele que nós estamos esperando, eu encontrei aquele que nós estávamos procurando, eu encontrei aquele que vai fazer com que nós sejamos realmente, novamente, um povo de acordo com a vontade de Deus. E Natanael simplesmente olha para ele e diz: de Nazaré? De Nazaré? Pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? E aí, quando a gente escuta essa pergunta, não é isso? O primeiro ponto dessa noite, a primeira pergunta, né, dessa noite é, né, pode vir alguma coisa ou algo bom de Nazaré? E aí você pode perguntar: mas rapaz, esse camarada é meio negativo, esse Natanael. Não é assim? Por quê? Porque ele faz essa pergunta. Qual o problema dele? Será que ele era racista? Será que ele era racista? Será que ele não gostava do povo que estava em Nazaré? Na verdade, existem alguns comentaristas que dizem que Nazaré, ela se encontrava ali na Galiléia, naquela parte de cima ali da montanha, do lado de Cali. E em Nazaré, nessa cidade, o que acontece é que as pessoas que estavam em Nazaré, elas eram conhecidas como pessoas ignorantes. Pessoas que não tinham muito conhecimento, não estudavam. Então, como é que vai ser uma pessoa que é um rabi, um mestre de uma cidade dessa? Outros dizem que Nazaré é uma aldeia muito pequena, era uma aldeia sem importância. Mas, na verdade, os habitantes de Nazaré, eles eram também invejosos, turbulentos e individualistas. Era uma cidade que, na verdade, ninguém gostava muito. Eu não sei como é que é você lá no interior, mas às vezes nas cidades no interior do Brasil, né, no interior para onde você vai, muita gente diz que aquela cidade é sempre uma cidade problemática. É pequena, por isso não tem ninguém, porque por isso ninguém mora lá. E Nazaré era uma cidade mais ou menos assim. Em 1963, quando eles faziam escavações em Cesareia, eles encontraram um documento que dizia que no ano 135, antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Jerusalém foi tomada e se tornou uma cidade prostrada e voltada para deuses, 24 linhas sacerdotais do povo judeu saiu de Jerusalém e veio para o lado do Mar da Galileia, e ali no Mar da Galileia eles ficaram em algumas cidades ali, sendo que Nazaré foi mencionada já aí em
em 135 a.C. Mas ele era racista, pastor? Por que ele disse que pode vir alguma coisa de Nazaré? Hoje a gente faz essa brincadeira, né? Você pergunta para uma pessoa, de onde você é? Sou de Belo Horizonte. Tem alguma coisa boa em Belo Horizonte? Né? Você é de onde? Sou do Rio. Mas pode vir alguma coisa boa do Rio? E é desse texto da Bíblia, né? Pode vir alguma coisa boa do Ceará, né? Assim, Danilo? E é desse texto aí que as pessoas tiram. Pode vir alguma coisa boa de lá? Ele era racista? Não, ele não era racista, né? Natanael, na verdade, ele faz aquela colocação e eu não consigo entender exatamente porque ele falou isso. Ele, na verdade, não morava muito longe dali. Ele morava mais para baixo um pouquinho, num lugar chamado Caná da Galileia, onde Jesus fez o primeiro milagre, que foi o milagre ali naquele casamento. De qualquer maneira, ele não gostava daquele povo dali, ele era meio bairrista, né, como diz o cearense. Ele era bairrista. Ele gostava do povo que estava perto da casa dele. Por qualquer que seja a razão, ele talvez também tinha ali, né, aquele espírito de superioridade, porque a cidade dele é aquela cidade boa e não a cidade do outro. Talvez a posição econômica dele, talvez o conhecimento, talvez aquilo que ele sabia. Talvez se alguém tivesse falado, olha, esse é Jesus de Jerusalém. E quando é Jesus de Jerusalém, então talvez todo mundo seguisse. Quando eu era adolescente, Elias, lá em Vitória, eu não sei como é que são os adolescentes hoje aqui na igreja, né? E os pais que têm adolescentes sabem, mas quando a gente é adolescente, a gente quer namorar, né? Logo cedo, com 14, com 15 anos. E na igreja a gente tinha lá, né, um grupo de adolescentes e tinha as adolescentes, as mulheres, as menininhas da igreja. E eu lembro, Marcos, eu não sei se foi assim na sua igreja, que quando vinha um outro adolescente de outra igreja visitar a igreja, todo mundo fechava a cara. Não é assim? Riram porque era assim, né? Quando chegava um adolescente de outra igreja, tem aqui, né, uma pastora aqui lá do Brasil com a gente, né, assim, e lá da igreja presbiteriana, e os adolescentes normalmente são assim, ou os jovens. Quando chegava um jovem solteiro assim, né, os homens já ficavam todo mundo, opa, quem esse cara quer aqui, né, para proteger. E eu lembro que nós tínhamos lá uma brincadeira, que tinha um jogo de vôlei todo dia, e chegou um camarada dizendo que ele era carioca, e puxando S. Aí já viu. A capixaba não pode ver um carioca que se derrete todo. Nunca viu um negócio desse. É desse jeito. Estou falando, quem é de Vitória aqui? É verdade ou não é? Não é por nada que eles dizem que nós somos o quintal do Rio de Janeiro. Porque a capixaba, ela vê o carioca, já se derrete. E esse camarada começou, né? Porque você sabe, né? Eu tenho umas pratas aí, um carro aí. Começou a puxar o S. Márcia também é assim que é o Davi? Você é lá de Vitória, Márcia? Não, né? Você é carioca também, né? De qualquer maneira, ele começou a puxar um S lá e outro. Daqui a pouco as adolescentes da igreja e estavam tudo correndo atrás dele. E aí, rapaz, nós descobrimos o seguinte: ficou todo mundo em revolta, os adolescentes da igreja. Todo mundo revoltado, né? Temos que descobrir quem esse cara é. E começamos a perguntar daqui para lá. E nós descobrimos que ele era, na verdade, Cachoeiro do Itapemirim. Cachoeiro do Itapemirim é uma cidade perto de Campos, né? Mas o camarada, ele passou pelo Rio uma vez, e como ele era capixaba, ele sabia das meninas capixabas como é que era, e chegou lá em Vitória falando que era carioca. E aí os nossos adolescentes, ele estava lá nos dias do vôlei, nós fizemos uma musiquinha no violão e começamos, né? Sou capixaba, não sou carioca, natural de Cachoeiro, vim do Rio de Janeiro pra ficar e não voltei. Aí ele viu que nós sabíamos, saiu correndo da igreja. Assim nós conseguimos vencer aquela batalha. Mas ele já deu um beijinho na opção de adolescente lá, nós quase que perdemos as meninas, né? Quando fala que é do Rio, quando fala que é de São Paulo, eu sou de BH, parece que chega, sou de Nova York, parece que é diferente. Mas quando falou Jesus é de Nazaré, o tal do Natanael falou, Nazaré, não tem uma cidade melhor não? Não tem uma cidade melhor não? Então o que acontece? Ele então de alguma maneira tomou essa posição para ele, e ele faz isso. E quando ele diz isso, Filipe de alguma maneira consegue convencê-lo a vir à frente de Jesus. Bom, eu não tenho nada a perder, né? Ele era amigo de Filipe, talvez ele fosse lá, né, de uma dessas cidades que estava ali por perto, que fazia pescaria. Então ele falou, vamos lá, vamos ver. E o texto diz, Marcos, que quando aquele homem veio se aproximando de Jesus, eu fico doido com isso, Tom. Quando ele vem se aproximando de Jesus, o texto diz que Jesus olha para ele e diz, aí vem um verdadeiro israelita. Aí está um homem sincero. Agora imagine, o cara falou que Jesus não valia nada, em outras palavras. E quando ele chega perto de Jesus, Jesus fala isso para ele, imagina. Não sabe a primeira ponto que eu pego aqui é o seguinte, é que Jesus Cristo está sempre pronto para ver o lado bom da gente, mesmo quando a gente está vendo o lado mal das coisas. Jesus está sempre pronto para botar para cima aquilo que você tem de bom,
aquilo que você tem de feliz, que pode ajudar a outras pessoas. E ele diz, aí vem um verdadeiro israelita. E vocês sabem que o nome Israel, ele vem para quem? Para Jacó, porque Jacó na verdade mentiu, e quando ele mentiu ele tomou a bênção de Esaú, e ele diz, aí não veio, né, um filho de Jacó não, aí vem um israelita, um camarada que realmente não diz nada com a mentira, ele é um religioso sincero, ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro. Eu fico imaginando se Jesus andasse no nosso dia de hoje, meu Cristina, se quando ele me visse a irmã, ou visse qualquer um, falar, aí vem verdadeiramente um crente andando em minha direção. Aí vem verdadeiramente um crente andando em minha direção. Ele diz, olha, ele não é só israelita não, ele é um homem honesto, ele é um homem sincero, nele não tem cera, nele não tem mentira. É como dizendo no brasileiro, ele fala e fala na bucha e fala o que tem que falar. E quando ele diz isso, parece que Natanael, não é isso? Ele entende que alguma coisa diferente está acontecendo e que alguma coisa diferente está para acontecer. Jesus é eloquente na afirmação. Jesus é forte. Jesus diz que nele não havia engano. Em outras palavras, Jesus dizia que ele não podia prejudicar ninguém, que ele era um homem grande, um homem que a palavra dele era uma palavra verdadeira. E quando Jesus diz isso de Natanael, então, né, olha para ele e o que está acontecendo aqui comigo? O que está acontecendo aqui comigo? Irmãos, quero dizer uma coisa para vocês essa noite. Quando nós encontramos Cristo, Cristo descobre em nós coisas que nem nós sabíamos que nós tínhamos ou éramos. Entendeu o que você falou? Eu acho que os próprios amigos de Natanael não sabiam que ele era tão israelita e que ele era tão sincero e um homem tão honesto daquele jeito. E quando Cristo chegou, Jesus disse para ele, olha, esse homem é um homem sincero, esse homem, em outras palavras, é um homem, um israelita perfeito. E o Senhor Jesus, nessa noite, Ele está olhando para você, e indiferente das suas posições, ou indiferente da sua situação, ou indiferente do seu passado, Jesus está falando para você que você também é um homem que pode ser um israelita, e pode ser um homem ou uma mulher sincera. Eu ouvi a história de um violino que foi a leilão. E eu fui, né, no Google para olhar se verdadeira aquela história era verdade mesmo. Eu li num livro, li em outro lugar e falei, o que está acontecendo aqui? E tinha um violino que ele foi a leilão. E esse violino foi a leilão, e quando ele chegou lá, ninguém dava um lance, ninguém falava nada desse violino. E todo mundo olhando, estava lá meio que sujo, meio que empoeirado, meio desafinado, as cordas todas balançando. E aí um homem levantou e foi lá na frente, pegou o violino, limpou o violino, afinou o violino e começou a tocar no violino. E assim que aquele homem fez isso, ok? Os lances do violino começaram a desaparecer. E eles descobriram que aquele violino era um Stradivarius. Stradivarius, né? Stradivarius, da família Stradivari, né? Que em 1700 começou a fazer violinos. E para você ter uma ideia, como esse violino é bom, como esses violinos deles são bons, em 2011, um foi vendido num leilão em Tarísio por 15,8 milhões de dólares por um violino. Aquele violino estava ali e ninguém dava um lance por ele, até que alguém chegou e mudou a situação daquele violino. Queridos, nessa noite eu quero dizer uma coisa para você. Você pode achar que você não tem solução, você pode achar que você não tem jeito, você pode achar que você está em uma situação ruim, que você não vale nada, mas o Senhor Jesus sabe o seu valor e Ele quer tirar de você, para fora de você, aquilo que há de melhor em sua vida. Aquilo que há de melhor em sua vida. Jesus faz isso com aqueles que se disponibilizam a estar na presença dEle. Jesus faz isso com aqueles que querem ser mudados. Jesus, Ele é notório em ver o potencial das pessoas. E o Senhor nosso Deus quer fazer a mesma coisa com você. Irmãos, quando nós olhamos a Bíblia, nós vemos um Simão Pedro covarde. E esse Simão Pedro covarde foi transformado num dos cristãos mais valentes da história. Nós vemos um Paulo, ou um Saulo de Tarso, não é isso? Que era, na verdade, um homem violento, um homem super violento, mas que nós vemos no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, a carta de amor, o documento de amor mais bonito que pode existir na humanidade. Um violento escreve essa história de amor.
Quando nós vemos as coisas do Senhor Jesus, Ele transforma, Ele faz diferença em nossas vidas. Ele quer fazer a diferença também na sua vida. Jesus não se importa com aquilo que você pensa de você. Jesus não se importa com aquilo que as pessoas pensam de você. Jesus se importa com aquilo que Ele pode fazer de você. E nessa noite Jesus quer mudar, quer trocar a sua vida. Da última vez que eu estive em Cuba, e olhando aqueles carros ali, a gente anda no meio de carros velhos, você vê aqueles carros todos destruídos, todos quebrados, todos velhos, eles não têm às vezes como consertar aquele carro. Mas um carro velho, na mão de um lanterneiro, ou de uma pessoa inteligente que sabe, reformar o carro, ele pega aquele carro, e ele põe no fogo as partes do carro, tem que colocar no fogo, e muda as placas. Ele troca algumas placas algumas partes do carro que devem ser trocadas. E depois ele pinta aquele carro. E hoje, quando a gente vai em Cuba ver esses carros reformados, às vezes os carros mais bonitos do mundo estão ali, andando naquela cidade. Porque quem não dava nada por eles, passaram a ser uma coisa muito importante. Assim também é na sua vida. Você pode não dar nada por você, mas o Senhor Jesus nessa noite, Ele diz para você: eu posso trocar, eu posso mudar, eu posso cambiar a tua vida. Eu posso fazer em tua vida algo que você mesmo não pensa que eu posso fazer. E aí então nós vamos a uma segunda pergunta. Depois que ele diz, sobre Natanael, sobre quem Natanael é, Natanael fez uma pergunta primeiro, isso. A Filipe, ele disse: Nazaré, pode vir uma coisa boa de Nazaré? E quando Jesus diz para ele que ele é um israelita e uma pessoa sincera, aí ele olha para Jesus e diz: Senhor Jesus, de onde você me conhece? No Brasil tem aquela história, vem cá, eu te conheço? Não é assim? Eu te conheço? Você está falando de mim? Eu te conheço? E ele pergunta para o Senhor Jesus: vem cá, de onde é que você me conhece? E aí, irmãos, o Senhor Jesus, isso no versículo 48, ele olha para Natanael e diz o seguinte: olha, antes mesmo que Filipe te chamasse para vir me conhecer, eu já tinha te visto debaixo da figueira. Antes mesmo que Filipe te chamasse, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Ou seja, eu sabia o que você estava fazendo. Eu sabia quem você é, o que você é. E essa resposta de Jesus foi tão surpreendente para Natanael, que Natanael então é levado a dizer: Rabi, você é filho de Deus. Você é o rei de Israel. A verdade, queridos, é que nessa noite nós podemos entender o seguinte: que o Senhor Jesus conhece a nossa vida. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. E como Ele sabia que Natanael estava debaixo daquela árvore, Ele sabe cada coisa que aparece, que acontece com você na sua vida. Ele sabe onde você estava antes de vir para cá. Ele sabe onde você estava ontem. Ele sabe onde você vai estar amanhã. O Senhor Jesus é conhecedor de todas as coisas. Ele é poderoso, Ele é Deus. E Ele é misericordioso. E nessa noite eu quero perguntar para você: o que o Senhor Jesus sabe em relação à sua vida que ninguém mais sabe? Que ninguém mais sabe. Eu não sei literalmente o que ele estava fazendo debaixo da figueira, Eu não sei se ele estava orando, eu não sei se Jesus passou antes e o viu ali, eu não sei se ele estava ali procurando e orando, ou pedindo realmente revelação de Deus em algumas coisas. Eu não sei o que ele fazia ali, mas o que ele estava fazendo ali, quando o Senhor Jesus olhou para ele e disse: eu sei o que você fez, eu sei onde você estava, ele não teve outra opção a não ser sem dizer: Senhor Jesus, eu sei quem você é, eu te conheço, e agora eu sei que você é Deus, que você é Jesus, é o Messias, e que você é o Rei de Israel. E esse mesmo Jesus, Ele quer ser o seu Deus. Ele quer ser o rei da sua vida. Queridos, nessa noite eu quero dizer para você o seguinte: que a carga que você trabalha, que você carrega, a carga que está sobre você, o peso que você tem puxado, Jesus sabe exatamente a carga, Jesus sabe o peso. Na verdade, Jesus sabe exatamente quando você começou a carregar essa carga. E nessa noite Ele está dizendo para você que Ele quer mudar a sua vida. E em Mateus, no capítulo 11, versículo 28, Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Se a sua carga está difícil de carregar, nessa noite o Senhor diz para você: não se canse, eu posso carregar por você. Não muito tempo atrás, nesta igreja onde nós estamos, no culto da manhã, tem uma igreja hispana aqui pela manhã era uma igreja espanhola aqui com nós outros. E não muito tempo atrás, como 4 ou 5 meses atrás, uma criança de 12 anos de idade suicidou-se em casa. Porque ela não via mais
uma maneira de continuar a vida dela. 12 anos de idade, a criança tirou a vida dela. Eu digo para você uma coisa, talvez você está sentado aqui no banco da igreja essa noite, e talvez você também um dia já pensou, Senhor, por que o Senhor não me leva logo? Porque às vezes a opressão, a briga é tão grande no dia a dia, a nossa correria é tão grande, que nós perguntamos ao Senhor, Senhor, até quando eu vou continuar com isso? Senhor, até quando vai acontecer assim na minha vida? Eu quero dizer para você nessa noite, o Senhor quer mudar a sua história, o Senhor quer ajudar você a carregar o que você está carregando, e Ele quer te levar a lugares mais altos, porque no próprio versículo 50 e no versículo 51 Ele diz, olha, você está aí todo felizinho, todo feliz, e diz que eu sou rei, e diz que eu sou Deus, porque só eu falei que você estava debaixo da fogueira, mas eu quero dizer uma coisa para você, debaixo da figueira, mas eu quero dizer uma coisa para você, você vai ver coisas maiores do que essa. Vocês, ele inclui todos os discípulos apóstolos que estão ali, vocês vão ver anjos subindo e descendo do céu. E ele volta agora, não é isso, para você que gosta de estudar teologia, lá na promessa de Jacó, quando Jacó viu a terra aberta, né, o céu aberto, e a escada, os anjos subindo e descendo, ele diz, olha, é diferente lá, porque na verdade você é o israelita verdadeiro, e você vai ver o Deus dos deuses, e anjos subindo e descendo. E mais tarde, no mar de Tiberíades, essa palavra é cumprida. O livro de João, capítulo 21, versículo 2, diz que Natanael estava ali quando Jesus subiu ao céu, depois da sua ressurreição. Deus tem planos grandes para a sua vida. E ele diz para Natanael, olha Natanael, eu não simplesmente sei quem você é,